Fala, meus queridos, muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? É um prazer, uma satisfação aqui estar com vocês mais uma vez. Mandar um abraço para a galera aqui de Dom Inocêncio, São Pedro do Piauí. Bora lá, né? Então, gente, o tópicozinho da nossa aula de hoje é o quê? Nós iremos falar sobre função exponencial. Lembra lá na aula anterior, nós estávamos falando sobre, já entrando na parte de função exponencial, só que nós enfatizamos aonde? A parte das propriedades. De quê? De potenciação. Porque não adianta a gente entrar logo na parte de função exponencial se o aluno não tem aquela bagagem de potenciação. E, inclusive, aqui em algumas resoluções das questões que nós vamos fazer aqui hoje, eu vou falar, gente, isso aqui é aquela propriedade que eu falei, lá de potenciação. Então, fique ligado aqui nessa parte que a gente vai enfatizando. E vamos também analisar o gráfico de uma função exponencial. Gente, toda função exponencial, logicamente, pelo próprio nome fala aí, é porque a variável, ela aparece no expoente. Ela está lá no expoente, a variável. O domínio é os reais, o contradomínio é os reais. Olha como é que é o formato dela. F de x é igual a elevado a x. Professor, mas quem é esse a? O a é a base. E o x, logicamente, é o expoente. Então, a nossa variável está lá no expoente. Ela é chamada de quê? Função exponencial. Um detalhezinho aí sobre a função exponencial. A nossa base, ela tem que ser o quê? Positiva e diferente de zero. Diferente de 1, quer dizer. Positiva e diferente de 1. Beleza? Ela pode estar aqui, ó, entre quem? Entre 0 e 1. Nós temos um tipo de base. Vamos analisar em relação ao gráfico, como foi esse tipo aí. E quando ela for maior do que 1. Beleza? Bora lá. Nós temos aqui os dois tipos de gráficos da função exponencial. Professor, quando é que ela... lembra quando eu falei de função do primeiro grau? Quando é que ela é crescente? Quando é que ela é decrescente? Ah, eu tenho uma função quadrática, nós falamos também a função do segundo grau. Quando que ela é crescente? Eu tenho também como analisar o gráfico de uma função exponencial. Que ela é crescente quando, professor? Ela é crescente quando a nossa base, que é o a, ele é maior do que 1. Olha o formato de uma função crescente. Né? Esse é o formato. Quando a gente vai aumentando o x, o f de x também vai aumentando. Beleza? E a função é decrescente quando o nosso a, que é a base, ela estiver entre 0 e 1. Se ela estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Quando a gente vai aumentando o valorzinho do x, o f de x ele vai diminuindo. Gente, os alunos sempre gostam de perguntar, professor, e onde é que eu vejo, que situações que eu vejo gráficos de uma função exponencial relacionados com o nosso dia a dia? Gente, infelizmente, o número de casos de Covid aqui no Brasil, no mundo, esse crescimento, ele tem um formato, né, parecido com o de função exponencial. Lá no iníciozinho, lá em 2020, por volta em março de 2020, era onde estourou a bomba aí da Covid aqui no mundo, no Brasil, onde deu uma paralisação geral. Toda semana, todo dia, todo mês, tinha um crescimento do número de casos de Covid, do número de mortes de Covid por Covid. E esse crescimento, infelizmente, ele era exponencial. Ah, nesse mês, dobrou, quadruplicou, 5 vezes, 8 vezes. Então, esse crescimento que vai dobrando, que vai triplicando, isso configura o quê? O crescimento exponencial. Ah, na nossa semana aqui foram 10 mortes. Na outra semana foi 20. Na outra, 40, 80. E isso estava acontecendo, era por dia, não é nem por semana que eu estou falando, né? Isso estava acontecendo não só aqui no Piauí, como no Brasil, como no mundo. E todos nós aí perdemos
amigos, colegas, familiares, por conta da Covid, né? Aí eu só não gosto de perguntar onde é que eu vejo um gráfico de uma função exponencial. A gente passou, nós vivemos aí a pandemia e o crescimento do número de casos, o número de mortes foi um crescimento exponencial. Beleza? Bora lá. Gente, agora, para a gente entrar em si, na função exponencial, o aluno tem que saber resolver a equação exponencial. Tem que saber. Gente, o objetivo de equação exponencial, para entrar lá na parte de função, o objetivo é o quê? Deixar todo mundo na mesma base. Deixar todo mundo na mesma base. Professor, e se eu não conseguir deixar todo mundo na mesma base? Aí nós vamos usar um conteúdo que é chamado o quê? Logaritmo. Vamos trabalhar com bases diferentes. Beleza? Temos aqui 4 exemplos. 2 elevado a x igual a 32. 1 sobre 9 elevado a x igual a 81. E temos esses outros 2 aqui. Beleza? Agora, observe como é que eu resolvo aqui. Ó. Gente, o que é o 32? Quando a gente for... Ah, mas eu não consigo, não sei o que é o 32. Decompõe ele. 32 é 2 elevado a 5. Resolvendo. Mesma base, igual aos expoentes. X igual a 5, nesse primeiro exemplo. No outro exemplo, tenho 1 sobre 9 elevado a x igual a 81. O que é 1 sobre 9? É 3 elevado a menos 2, que está elevado a x. Olha a propriedadezinha de potenciação que nós estamos usando aqui. E essa outra também. 1 sobre 9 é 3 elevado a menos 2. É outra propriedade de potenciação. Que é aqui, por isso que virou 3 elevado a menos 2x. O 81 é 3 elevado a 4. Igualando aqui os expoentes, fica menos 2x igual a 4, x igual a menos 2. Outro exemplo, esse daqui, que é um tradicional, que a forma de a gente resolver como é? A gente chamando de outra variável, geralmente, né? Não é sempre, né, professor? Quando tem assim, lá no expoente 2x, geralmente a gente chama lá de outra variável. A maioria dos casos, né? Toda vez não. Então a gente chama aqui, ó, 3 elevado a 2x de outra variável. Aí tu volta lá para a tua equação exponencial, que fica 3y mais y sobre 3 menos y, igual a 63. Tira o MMC, tu encontra o valorzinho do y, que é 27. Depois tu volta de novo para cá. Fica 3 elevado a 2x, igual a 3 elevado a 3. Que o x é igual a 3 sobre 2. Beleza? Essa outra aqui, tu também chama, é outra também específica, chama aqui de outra variável. Tu tem aqui 2 elevado a x igual a y. Pessoal, mas o que é esse 4? 2 elevado a 2, que é elevado a x. Eu posso trocar aqui ó, a posição desses dois. Lá na propriedade de potenciação. E, geralmente, esse tipo aqui de resolução, tu se depara com a equação do quê? Do segundo grau. Que a gente já viu também. Sabe como é que faz a equação do segundo grau? Fica y2 menos y menos 2 igual a 0. Eu tenho duas soluções, y igual a menos 1 e o y igual a 2. Gente, não tem como o resultado dar menos 1, por isso que ele está fora. Aí fica 2 elevado a x igual a 2. Quem é que está aqui, professor? É 1. Por isso que o x igual a 1. Essa é a solução dessa equação exponencial. Beleza? Agora, vamos partir para as nossas questões aí de vestibular. Bora lá. Nós temos aqui, observe a equação abaixo. Sobre suas soluções, pode-se afirmar que essa equação, bora lá, ela tem uma solução inteira, duas. Vamos analisar essa equação. Gente, foi o que eu falei para vocês lá no comecinho da aula. Equação exponencial, função exponencial, o objetivo é deixar o quê? Todo mundo aonde? Na mesma base. Aqui, eu vou usar a propriedadezinha de quê? Potenciação. Que é chamada potência de potência. A gente multiplica o quê? Os expoentes. Fica 5 elevado a quem?
Multiplicando aí fica 5 elevado a x ao quadrado menos 12x igual 25 botando na base 5 é 5 elevado a 2 e isso daqui está elevado a 32. Beleza? Aí fica 5 elevado a x ao quadrado menos 12x é igual a 5 elevado a 64. Agora sim, está na mesma base aqui, minha base é o 5, igual aos expoentes. Fica x ao quadrado menos 12x igual a 64. Beleza? O que é que eu vou fazer? Passo o 64 para o primeiro membro. Fica x ao quadrado menos 12x menos 64 igual a 0. Agora, vamos encontrar o delta, que é a equação de segundo grau. Delta, bora lá. Fica menos 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 64. O delta é 144, menos com menos é mais, e aqui dá 256. O delta é igual a 400. Beleza? Agora vamos encontrar as raízes. Beleza? Bora lá. X menos B, no caso ali é o menos 12, mais ou menos 20 sobre 2. Vou ter aqui as duas soluções. A primeira solução, 32 dividido por 2 dá 16. E a outra, 12 menos 20 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, eu tenho as duas soluções, né? 16 e menos 4. Então, vamos analisar qual a alternativa correta. Ele possui uma única solução inteira? Não, eu tenho duas soluções inteiras, né? Olha aí, letra B. Não possui soluções irracionais? Tem. Duas soluções irracionais? Tem nada a ver. Uma solução irracional? Nada disso. Eu tenho duas soluções o quê? Inteiras. Esses dois números aí, o 16 e menos 4, são números inteiros. Letra B de bola. Beleza? Agora, quero que vocês analisem aí a segunda questão. Ele quer a soma das raízes dessa equação. Lembra na dica qual é? Deixar, criar uma estratégia, uma maneira de colocar todo mundo aonde? Na mesma base. 2 minutinhos aí na tela para a segunda questão.
Bora lá, né? Então, a questão quer saber a soma das raízes da equação. A galera aí de São Pedro do Piauí. Primeiro, o que é que eu vou fazer? O que é que eu disse lá no comecinho? Tá uma maneira de deixar todo mundo aonde? Na mesma base. Professor, mas o que é 64? Gente, o 64 é a mesma coisa que 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 104. Aí eu vou fazer isso, ó. E aqui eu vou usar uma propriedade da o quê? Potenciação. Que fica 4 elevado a 2x ao quadrado menos x. Isso aqui é igual a 4 elevado a 3. Beleza? Pronto. Deixei todo mundo na mesma base. Agora basta o quê? Igualar os expoentes. Fica 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a 0. De novo, nós estamos nos deparando com o quê? Uma equação do segundo grau. Como a questão quer saber a soma das raízes, eu tenho uma estratégia para nós. Qual é a fórmulazinha da soma das raízes? Qual é? Menos B sobre A. E até comentamos com vocês isso aqui lá no primeiro semestre. Né? Relações de Girard. Quem é o nosso B? Fica menos 1 sobre 2, que dá 1/2, que é a letra C. Professor, se eu não lembrasse dessa forma, dá para você fazer usando também o quê? Pitágoras. O Pitágoras na forma de Bhaskara, né? Que é B ao quadrado menos 4AC. Fórmulazinha de Bhaskara. Bora lá, né? Admita que o número de visitas diárias... Isso aqui foi uma questão do Enem, essa daqui, minha gente. Questão aqui, show de bola do Enem. Admita que o número de visitas diárias a um site seja expresso pela potência 4 elevado a n. Com n sendo o índice de visitas ao site. Se o site S possui o dobro de visitas diárias do que um site que tem o índice de visitas igual a 6. O índice de visitas ao site S é igual a... Gente, eu vou dar aí 2 minutinhos aí nessa questão, essa questão aí do Enem, vocês responderem aí.
Bora lá, né? Bora montar, vamos equacionar esse probleminha aqui. Admita que o número de visitas diárias a um site seja expresso pela potência 4 elevada a n. Beleza. E n é o índice de visitas ao site. Se o site S possui o dobro do número de visitas do que um site que tem índice de visita igual a 6. Bora lá. Bora ver esse site aqui. Vou chamar esse site aqui de X. Que fica 4 elevado a 6. E o site S vai ter o dobro de visitas desse site. Dobro aqui fica 2 vezes 4 elevado a 6. Agora, a questão quer saber o índice de visita ao site S. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 elevado a n, que é a nossa expressãozinha lá, e vou igualar isso aqui, ó, a 2 vezes 4 elevado a 6. Porque ele tem um dobro de visitas nesse site que a gente não conhece ainda. Vou deixar todo mundo na potência de 2. O que é o 4? É 2 elevado a 2, que está elevado a n. Igual a 2 vezes. Aqui, ó, é 2 elevado a 2, que está elevado a 6. Estou usando só as propriedades de potenciação. Aqui, ó, fica 2 elevado a 2n, propriedades de potenciação. Aqui, ó, 2 vezes 2 elevado a 12. Multiplicação de potência de mesma base. Somos expoentes. Como é que vai ficar aqui? Fica 2 elevado a 2n é igual a 2 elevado a 13. Por quê? 12 mais 1, somei aí os expoentes. Quem vai ser esse n? 2n é igual a 13. N é igual a 6,5, que é 13 dividido por 2, que está na letra E. Questãozinha aí do Enem, envolvendo essa parte aí de função exponencial. Quanto vale a soma de todas as soluções reais da equação? Gente, esse tipo aqui de situação, né, de função, até comentei com vocês lá no começo, geralmente envolve o quê? Vamos chamar de outra variável, né? Chamar outra variável. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar 5 elevado a x e vou chamar de outra variável y. Igual aquele exemplozinho que a gente fez lá no comecinho da aula. E geralmente vamos se deparar com o quê? Equação de segundo grau. Como é que vai ficar aqui? Fica y ao quadrado, substituindo menos 26y mais 25 igual a 0. Agora, vamos falar agora, resolver essa equação do segundo grau. Vamos lá para o delta. O delta vai ser 26 ao quadrado. Fica 26 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. O delta é 676 menos 100. E o delta é igual
a 576. Quanto é que é a raiz de 576? É igual a 24. Vamos encontrar aqui o y. Y vai ser a 26, mais ou menos a raiz de delta, que é o 24, dividido por 2. Duas soluções. Vamos ter aqui a primeira, que vai ficar 50, dividido por 2, que é 25. E vamos ter aqui a segunda, que vai ficar 2, dividido por 2, que é 1. Então, vamos ter aqui as duas soluções. Vamos encontrar agora as soluções, né? 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado. Com isso, x igual a 2. Professor, por que é 5 ao quadrado? 25, né? E a outra, 5 elevado a x é igual a 1. 5 elevado a x igual a 5 elevado a 0. Com isso, x igual a 0. E ele quer a soma. Quanto é que é 2 mais 0? Só pode ser quanto? 2, que com certeza aí está na letra C. Beleza? Então, ó, geralmente esse tipo aqui de raciocínio, esse tipo de questão a gente chama de outra variável. A gente se depara com a equação do segundo grau, resolve o delta usando o Bhaskara, e depois a gente retorna para a nossa equação. Olha aqui que outra questãozinha interessante. A questão nos deu o quê? Me deu esse sistema e quer saber quanto é que é x ao quadrado mais o y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Gente, lá no comecinho, o que é que nós temos aí? Nós temos que colocar aí o 16 na base 2. Como é que vai ficar assim, ó? 2 elevado a 3x mais 4y é igual a 2 elevado a 4. Só por que é 2 elevado a 4? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Beleza? Agora vamos montar nosso sistema aqui, ó. Mesma base, basta igualar os expoentes. Aí fica 3x mais 4y igual a 4. O aluno queria igualar a 16, aí estaria fazendo errado. E eu tenho essa outra equação. 5x mais 7y igual a 8. Beleza? Agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar essa minha primeira equação por menos 5 e eu vou multiplicar essa aqui de baixo, eu vou multiplicar ela por 3 e vocês vão já entender por quê. A gente vai eliminar essa variável aí, x. Fica menos 15x menos 20y é igual a menos 20. Essa outra, 15x, olha aí, como é que dá para eliminar? Mais 21y é igual a 24. Esse aqui, ó, vai embora com esse. 21 menos 20 dá y. Fica y igual a 4. Beleza? Agora vamos encontrar o x. Aí fica substituindo 3x mais 16 igual a 4. Por que 16? 4 vezes o y.
3x é igual a menos 12, que é 4 menos 16. Mauro Reis, o x é igual a menos 4. Olha o que foi que meu amigo Mauro Reis aí disse, gabaritando a questão. Bora substituir agora. Fica menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lembra da propriedade de potenciação? Número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Aqui vai ser 16 mais 16, que dá 32. Show de bola aí, Mário. Letra Mauro Reis, letra B de bola. Questão 6, né? A gente já fez uma bem parecida com essa daqui. Agora ele quer saber o valor de x elevado a x. Observa, cria uma maneira, uma estratégia de o quê? Deixar todo mundo na mesma base. 2 minutinhos aí na tela para a sexta questão. Bora lá, né? E aí, Mauro, qual foi o gabarito dessa daqui? Então, como eu disse lá no começo, temos que criar uma estratégia, uma maneira de deixar o quê? Todo mundo na mesma base. Gente, esse 4 aqui, aqui vai ficar o 4 elevado a quem? 4 elevado a 2x. Beleza? Já usei aqui a propriedade da potenciação. Esse 16 é 2 elevado a 4. Vezes 2 elevado a x ao quadrado. Esse 4 aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 4x. Por quê, professor? É 2 elevado a 2, que está elevado a 2x. Aqui eu vou usar uma propriedade que é de multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Beleza? Agora, bora lá. Só igualar os expoentes. Mesma base, né? Fica x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. De novo aí, né? Nos deparamos com uma equação de segundo grau. O delta, o que é o delta?
B ao quadrado menos 4AC. Lembra lá do que a gente falou? Lá no primeiro semestre? Quem vai ser o nosso delta? Fica menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 4. O delta fica 16 menos 16. O delta é igual a 0. Bora lá, encontrar as raízes. O x é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí vai ficar, ó, x vai ser 4, né? Porque é menos 4, menos b, mais ou menos 0 sobre 2. Nós vamos ter as duas soluções, na verdade só é uma, né? Porque quando o nosso delta ele é igual a 0, nós temos uma solução, que vai ficar 4 dividido por 2, que é igual a 2. Só, meus queridos, que a questão quer saber o valorzinho de x elevado a x. Então, se eu encontrei o x igual a 2, então a resposta aqui vai ser quem? 2 elevado a 2, que é igual a 4, que com certeza aí é a letra B de bola. Beleza? Então, meus queridos, como eu falei para vocês, gente, o objetivo da nossa função exponencial, que é uma problemática, uma sistemática, né, envolvendo equação exponencial, logicamente. Então, na semana passada, nós estávamos falando de potenciação. Falamos de todas as regras, aplicamos regra de potenciação que nós vimos lá no ensino fundamental. E a gente começa a ter ideia de potenciação desde o quarto ano, do quinto ano, de potência. Só que a gente vê de uma maneira assim, muito ainda superficial. A gente vai melhorando no sexto ano, no sétimo ano a gente já vê aquelas propriedades lá de potenciação. No nono ano a gente dá uma aprofundada maior. Porque nós vamos precisar aqui. E não adianta eu chegar falando de função exponencial que o aluno não lembra. Ele esquece das determinadas propriedades. Umas ele até lembra. Uma coisa que é mesmo que matar o professor, ele fala, professor, quanto é que é 3 elevado a 2? Aí o aluno, 3 vezes 2, 6. Pelo amor de Deus. Esse erro jamais pode acontecer. Aquele 2, porque se ele é uma potência. Então, vamos multiplicar essa base aqui, ó, 3 vezes 3. Então, esse tipo de erro que não pode acontecer. Erros triviais. Porque aqui é a parte da matemática básica. Para a gente poder ir aprofundando e fazendo essas questões que já tem um grau de complexidade um pouco maior. Mas se você tem essa bagagem da parte aqui de potenciação, das propriedades, como eu estou enfatizando bem, aí, beleza. Agora, professor, depois a gente vai ver o quê? Depois nós vamos começar a estudar logaritmo. Quando eu vou falar de logaritmo também, eu vou estar falando, gente, tem essa propriedade aqui. Como é que eu estou resolvendo isso aqui? Lá de potenciação. Então não adianta. Aí eu vou chegar na função logaritmo. Todo ano, nós sabemos aí, vocês estão estudando desde a primeira série, que nós estamos na primeira série. Quem já faz o Enem treineiro, sabe que cai essa parte de logaritmo. Sabe que cai função logaritmo. Sabe que cai exponencial. Professor, mas vai cair uma questão cobrando 5 elevado a 3? Claro que não, meu gente. Agora, dentro da resolução das questões, você vai se deparar com a potenciação, com um produto notável, com uma regra de 3, com a equação do primeiro grau, como a gente resolveu aquele sisteminha lá, com uma equação do segundo grau, para a gente usar Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara, ou você pode usar as relações de Girard, do jeito que você achar melhor.
tem determinados conteúdos que são cobrados dentro do desenvolvimento da questão. Como essa parte de produtos notáveis, né? E essa parte de potenciação aqui. E, gente, é uma cadeia, um ciclo. Estão todos unidos aqui. Potenciação, função exponencial e função logarítmica. É um dependendo do outro aí. Beleza? Então, eu queria agradecer a participação de vocês aí. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.